agora sim, vamos elevar os nossos pensamentos, buscando o nosso amigo espiritual, o nosso amigo de todo dia, o nosso companheiro. Vamos buscando aquele amigo que nos inspira, aqueles que têm uma predileção para determinado amigo. Une o seu pensamento com ele e vamos também unir os nossos pensamentos com Jesus. Nós estamos fazendo uma escala ascendente. Primeiro o nosso amigo espiritual de todos os dias que convive conosco, depois o amigo espiritual de nossa predileção, depois Jesus e por fim Deus. Vamos unir assim dentro dessa escala, pedindo ao Pai Maior que nos inspire, que nos proteja, que nos guarde dentro daquilo que nós também nos inspiramos, que nós também nos protegemos, que nós também nos guardamos. Porque Jesus, o nosso irmão maior, ensinou que a cada um de nós, segundo as nossas obras, também nos ensinou que para ir ao Pai era necessário nós nos movimentarmos. Mestre amado Jesus, tu nos ensinaste que onde um ou mais estivesse reunido em seu nome, ali tu estarias. Esteja conosco até o fim desse trabalho, para que todos possam voltar para suas casas melhores de que quando chegaram. Hoje nós vamos falar da esperança. E a esperança, ela é a mensageira poderosa da vida que auxilia o caminhante cansado no rumo que parece não ter fim. Como ela está conosco todo o tempo, quem cultiva a esperança, vence as dificuldades, avança, não se detendo na retaguarda, por mais que se apresente estradas para a gente percorrer. É bom a gente lembrar que de vez em quando a gente fala assim, nossa Senhor, mais obstáculo, mais problemas, mais estrada, mais pedra. Nós perdemos um grande tempo, um grande momento da nossa vida a perguntar o que é que está acontecendo, como é, por que nós estamos passando por aquilo, reclamando. E é muito bom a gente lembrar que a palavra reclamação, o verbo reclamação, vem de clamar, de pedir. E o sufixo re, de dois, de bis, de outra vez. Então, se nós estamos com uma pedra imensa no nosso caminho, na nossa frente, e a gente fica clamando, reclamando dessa pedra, a tendência dessa pedra é ir aumentando, porque é o que nós estamos pedindo. Então, o meu marido é um chato de galocha. Eu falei essa expressão ontem, as pessoas deram risada. Isso é uma gíria antiguérrima, mostra para vocês o quanto que eu sou antiga, que a outra pessoa botava uma galocha. Galocha, todo mundo sabe o que é, né? Em alguns lugares é uma calça larga, em outros lugares é uma bota de borracha. Tudo bom, vamos lá. A galocha, o que é? Quanto mais você reclama, mais chato ele vai ficar. Então é bom que você tome uma atitude diferente, vale para as mulheres também. O meu filho é muito rebelde. Você está gostando do filho rebelde, porque você está clamando por esse filho rebelde. Então é hora de mudar a atitude com relação a isso. Enquanto vigorar sentimentos bons ou ruins, é o que nós teremos. E por isso que a gente fala da esperança. A gente fala que a esperança é o último anjo da nossa vida, porque ela é a última a morrer. Quando morreu a esperança, acabou-se tudo. Não há mais nada o que fazer. Por quê? Porque a esperança nos faz superar esses obstáculos. Por mais insignificantes que sejam. Se escrever um obstáculo insignificante,
Uma pessoa que não gosta, bem significante mesmo, uma pessoa que não gosta de cebola, e todos vocês estão olhando para a criatura, que não gosta de cebola. Ou ela reclama da cebola, ou ela separa a cebola. Mas separar a cebola no prato é tão simples e tão fácil, né? Mas reclamar é mais gostoso. E isso, gente, é insignificante. É muito insignificante. Eu dei um exemplo muito insignificante, mas isso vale para todas as coisas. Se o marido... Outro dia meu esposo comentou uma coisa bastante interessante. Quando nós morávamos, dividíamos o nosso espaço de casa junto com o espaço dos meus pais, ele estaciona o carro e desce do carro. Ele não tem aquele amor apaixonante com o elemento masculino, geralmente tem com o carro. Deus seja louvado. Ele não tem isso. E aí ele estacionava com a roda um pouquinho virada. Meu pai colocava a roda no lugar, na mão. Incomodava. Na mão. Ele ia lá, olhava... Porque meu pai é muito forte, vocês não vão acreditar, mas meu pai é muito forte e muito grande. E botava no lugar. Eu ria e ele também ria daquilo, porque estacionar o carro com a roda virada incomodava o meu pai. Incomodava ele? Não. Então, ninguém vai pedir para mudar, ou ele não vai mudar. É isto que nós precisamos entender. Tem algumas coisas que nos incomodam profundamente, mas você está incomodado com a coisa do outro. E o outro não vai mudar porque ele não está incomodado. E você ficar incomodado porque o outro te apurrinha, é muita desejo de não crescer. De estacionar mesmo, de sentar na laminha e chorar. E Emmanuel fala uma coisa muito bonita para Chico, um verso lindo, mas tem uma frase nesse verso, é uma mensagem linda, e não um verso. Mas tem uma mensagem uma frase nesse coisa, que não precisava de mais nada. Ele diz assim: cair é próprio do homem. É próprio da gente cair, é próprio dos caminhantes cair, refocelar-se, e ele usa esse verbo diferentíssimo, refocelar-se na lama, é próprio dos animais. É só a gente escolher. Eu estou na mesma situação, eu não estou tendo uma atitude racional, eu estou tendo uma atitude irracional. Quem é irracional? Nós não queremos, né? O que nós falamos que nós somos? Seres racionais, civilizados e educados. Esse é o título, o rótulo que nós damos para nós. Só de vez em quando. Só quando convém. Então, nós precisamos aprender isso, ok? A montanha, subir uma montanha, gente, não é fácil. É muito complicado. Quem faz escala sabe disso, quem faz alpinismo sabe disso, o quanto é difícil. Só que a nossa vida nós estamos fazendo uma escalada na montanha da vida. Tem lugares que nós não temos onde se segurar para descansar. Então você coloca o prego lá, quem já viu o alpinismo sabe disso, coloca o prego lá, se segura na corda e fica de pendurado, balançando os pés para descansar, para continuar subindo. Outras vezes nós conseguimos chegar num platô que é confortável, chama-se zona de conforto. E aí não tem nada no mundo que faça a criatura sair da zona de conforto. Vai precisar de outra vida, infelizmente, porque ainda tem montanha para subir. Então é muito importante que a gente entenda que o único meio de nós irmos para um mundo feliz, ou nós transformarmos a Terra num mundo feliz, é subindo a montanha. Se não subir a montanha, não vai dar certo. Bem, sobre o céu borrascoso, eu acho que eu já falei bastante, que são as coisas que ameaçam a nossa esperança,
ameaça a nossa alegria de viver, ameaça o nosso jeito de pensar e agir. Então, quando ele se apresenta ameaçador, tirando a esperança, eu desisto, estou desanimado, eu não aguento mais, é o momento de nós pensarmos. É isso mesmo? Terminou a nossa vida? Às vezes as pessoas têm uma naturalidade para dizer assim, que tédio, eu não aguento mais. Gente, a vida é eterna. E daí? Você vai ficar a eternidade inteira tedioso? Você vai ficar a eternidade inteira do jeito que você é? Quem aqui que já nunca olhou no espelho e falou assim, nossa, eu gostaria de ter um nariz assim, meu corpo assim. Agora há pouco comentei lá fora, na próxima eu quero ter 2 metros de altura. Quem nunca fez um tipo desse de pensamento? O único meio de nós conseguirmos estas coisas, essas melhorias que nós queremos, você ter na vida encarnada muito dinheiro e fazer um monte de cirurgia plástica. E não, de hipótese alguma, ter filho se tiver na época de ter filho. Porque ele não vai nascer com a sua cara bonita, vai nascer com a sua cara feia, porque é genética. Então, aceite-se. A outra maneira é evoluir para encarnar melhor, para encarnar do jeito que você quer. E não tem, gente, se nós estamos inconformados com o nosso corpo físico, que é o instrumento da nossa vida, imagina o quanto que Deus está inconformado, e aqui é figurado, pelo amor de Deus, tá? Com as nossas teimosias, porque somos crianças birrentas, somos crianças teimosas. E aí, qual que é o nosso grande problema? Que nós achamos que o outro é que é o problema. O problema não é só o outro, o problema somos nós. Então nós temos que nos incluir. E aí a pessoa nunca muda. Ela muda por fora, ela muda por aparência, ela muda para, vou usar outra frase bem antiga, bem, né, inglês ver, só por fora. Você entendeu? Então é aquilo, vocês já viram, vocês já perceberam, vocês já passaram por essa situação, ir numa padaria, ver um bolo, coisa mais linda do mundo, você olha para aquele bolo e você fala, meu Deus do céu, eu quero esse bolo. Você vai lá, olha o preço, calcula o desvio, que é gasto desejáveis, quem está na finanças comigo sabe, é gasto desejável. Quanto é que eu vou desviar? Compra o bolo, chega em casa, abre o bolo, ele parece isopor. Não tem gosto de nada, parece uma espuma, um sabão. Quem nunca passou por isso, saiba que isso pode acontecer. É a gente. Bonitinho por fora, todo mundo vendo, falando, nossa, fulano, como que você mudou? Como que você está gentil? Como que você está amoroso? Onde? Na casa espírita. Então é para inglês ver. Porque onde é que há contabilidade, onde é que a espiritualidade conta, coloca no livrinho da vida. Livrinho da vida, nós temos o livrinho da vida. Onde é que ele coloca no livrinho da vida, se você quiser a vida eterna, o que é que está escrito no livro da vida? A nossa mudança é em casa. Na nossa célula, porque Deus nos dá o primeiro talento, e quem ensinou isso é Jesus. O primeiro talento é a célula familiar que nós ganhamos, o lugar onde nós estamos. Então nós temos que multiplicar os talentos. O que é multiplicar os talentos? Eu sei o que é esperança e eu ensino o desesperado. O outro sabe o que é tolerância e ensina a tolerância para o intolerante, e assim sucessivamente. É o primeiro lugar que nós multiplicamos talentos. Não é na casa espírita, não é fazer home
Romaria lá em Aparecida? Não é no templo católico, não é no templo evangélico, não é no templo budista, não é na Meca, onde é contado os nossos talentos, a nossa casa. Ali é que a gente vai fazer o céu ficar bonito de novo. E todos nós já sabemos, gente, a gente já sabe que a única coisa certa, o único determinismo que realmente existe na vida física é que nós nascemos, nós vamos morrer. Uns mais cedo, outros mais tarde, outros com dor, outros com alegria, outros preparados, outros sem estar preparados. A grande maioria de nós não está preparado para a morte, porque transforma a morte num grande inimigo. E a morte não é o nosso inimigo. A morte, ela é a nossa companheira constante. Vamos lá? Todos os dias nós namoramos excessivamente a morte e não temos consciência disso. De que maneira que nós namoramos a morte? Dirigir sem nenhum cuidado, alta velocidade, eu estou certo. Ah, mas a pessoa está te fechando, mas eu estou na minha mão, eu estou certo. O farol está vermelho, ninguém está vendo. É mesmo, né? A morte está bem ao teu lado vendo. Você entendeu? Tá? Fumar, beber, comer em excesso, usar remédio em excesso, o que mais? Falar mal dos outros, o que mais? Porque vocês acham que falar mal dos outros não é namorar a morte? Você vai ficando impregnado. Você vai ficando impregnado de uma energia ruim. Essa energia ruim atrai um monte de obsessores em torno de você. Aí você limpa, faz o tratamento, faz a assistência espiritual de passe para você ficar bonitinho, lindo, maravilhoso. Mas se você não mudou o hábito, continua falando mal, continua achando que o outro está errado, continua implicando com o outro, só você que está certo, é avarento até a última moeda. Jesus ensinou que quem é avarento será tirado dele e dado para aquele que tem mais. Ele diz assim, aquele que é avarento em pouco, será retirado, mesma parábola dos talentos, será retirado e dado para aquele que tem mais. Lembra o que aconteceu com o miserento que enterrou um talento? Por que não colocou no banco? Porque eu teria juros. Tirou dele, servo mau, avarento, preguiçoso, tirou dele e deu para aquele que multiplicou todos os talentos, que tinha 10 talentos. E ainda disse, aquele que não tem, até o que tem será retirado, e aquele que tem ainda mais será acrescentado. E isso são coisas que a gente não entende, que nós estamos namorando a morte. E a namorar a morte, essas coisas ruins, faz o que com o nosso corpício? Diabetes. O que mais? Câncer, gastrite, o que mais? Fígado, o que mais? Gente, tem um monte de doenças que são somatização dos nossos pensamentos horríveis. E não sou eu que digo isso não, é a ciência. O nosso corpo, repetindo doenças, está relacionado com os nossos pensamentos. Que no início a gente é jovem, lindo, maravilhoso, espetacular, né, Bia? Aí, né, Júlia? Aí a gente acha que posso pensar o que eu quiser, posso fazer o que quiser. Aí chega a idade da Soninha, que é muito antiga, milenar. Nesta encarnação tem 62, mas eu acredito que passa de 3.000. Não? Aí você sente. Dói aqui, dói ali. Precisa disso, precisa daquele outro. E é o quê? A arte que fez na juventude. É a arte que fez na juventude. Então, nós precisamos pensar nisso. Então, a morte, ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa. Mas quando acontece com os nossos
principalmente se eles foram antes da gente, porque a gente entende que na lei da vida os filhos velam os pais, se despede com festa dos pais. Já está avisando, viu? Tem muita gente aqui, hoje presente, que vai ver o meu desencarne, a lei da vida. E eu quero que todos vocês vão, estou falando dos jovens, não olha essa cara assim não, vão no meu enterro. Mas eu não quero que vai lá e chorar, ai, mas a Soninha era tão boa. Boa coisa nenhuma, se fosse boa não estava aqui. É a primeira coisa. A segunda coisa, chorar. Eu já falei para o Toninho, a gente tem um combinado que eu desencarno primeiro, porque eu não vou aguentar a viuvez, porque eu sou muito carente. Então eu falo para ele, eu vou primeiro. Mas eu já falei para ele que eu quero lá um acordeão, uma gaita, que ele insiste em falar em sanfona, que eu sou gaúcha, que eu quero muitas músicas, que eu vou deixar um vídeo gravado que vai ficar na TV, eu vou ficar falando com vocês. Espertinha eu, vou ficar falando com vocês. Então, eu quero que vocês fiquem felizes e peçam para os amigos espirituais que eu já desencarno acordada falando o que tem que fazer, onde que está a seara espírita mesmo, e por aí afora, entendeu? Isso é se preparar. Não estou doida não, nós precisamos nos preparar para o nosso futuro. Qual é o nosso futuro, criatura de Deus? A cremação, ou terra em cima da gente. Esse é o nosso futuro, todos nós, com dinheiro, sem dinheiro, esse é o nosso futuro. Então nós precisamos estar conscientes disso e ver a espiritualidade em torno de nós nos aguardando com alegria. Os amigos espirituais contam que quando a gente nasce, eles torcem por nós. E aqui faz-se uma festa da nossa chegada. Quando a gente volta, em vez de se despedir da gente com uma festa, fica todo mundo chorando, falando um monte de coisa, e eles nos recebem com alegria. Caso a gente tenha conseguido praticar a esperança. Se a gente não conseguiu praticar a esperança, eles nos recebem com tristeza e vai nos ajudar a melhorar. Nunca ficamos abandonados. Eu vou passar direto aqui onde Jesus anunciou, porque todos os outros slides eu falei. Eu tenho ainda o hábito de falar antes, certo? Jesus anunciou o testemunho que deveria vir ao mundo mediante o holocausto para o qual viera. Os discípulos desolados rogaram a ele que não deixassem órfãos. Gente, o que está dizendo aqui? Jesus veio para mostrar para nós duas coisas que ninguém entende ou tem dificuldade de entender. Que tinha que nascer e morrer. Ele nasce e morre e prova que a morte não existe. Jesus veio com duas missões. A primeira, quando ele nasceu, ao nascer, ao ser colocado na manjedoura, veio a primeira mensagem dele. Jesus já traz a primeira mensagem, que é o quê? Paz na terra aos homens de boa vontade. A gente acha que é paz para todo mundo, né? Não é não, é paz para quem tem boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. A gente vai estar comemorando agora. A gente está falando da paz agora, que é a primeira mensagem. Quando Jesus passa pelo holocausto, ele deixa outra mensagem. Que nós possamos vencer o mundo como ele venceu, o mundo físico. As dificuldades, a gente não tem nenhum lugar Jesus reclamando ou falando alguma coisa de tudo que eu falei. E não pense que a vida dele foi fácil, já disse. Ele encarnou numa época que não tinha internet, não tinha carro, não tinha telefone, não tinha luz elétrica, não tinha comida pronta no supermercado, não tinha nada dessas coisas. Primeira coisa. Quem está assistindo aquela série da TV, vê muito bem como é que escovava os dentes, o que é que lavava o pé, que eu não acredito do céu. Eu acho que tem coisa mais suja que o pé, mas tudo bem, você entendeu? A gente sabe.
Então a gente acha que Jesus não teve frio, que Jesus não teve fome, que Jesus não teve dor, que Jesus não chorou, que Jesus não se sentiu sozinho, abandonado. A gente acha que Jesus, ele era o quê? Estava fazendo o quê? Materialização? Ele estava encarnado. Ele mostra todo esse processo. Quando ele passa pela morte, mostrando que todos nós vamos passar pela morte. E ele estava pronto para ela. E em seguida, na morte, ele traz a grande mensagem. A morte não existe, eis-me aqui. E aí o que a gente tem? Um grande medo de morrer, desaparecer, acabar, não ter vida, sei lá o que é que a gente inventa na cabeça da gente, sendo que a gente fala que é discípulo de Jesus. Como que nós podemos ser discípulos de Jesus e não entender que a morte não existe? Então nós precisamos entender que a morte só vem no corpo físico. E olha o que eles fizeram, imploraram que não deixasse órfãos. E aí o que Jesus fez? Ok, gostei do pedido de vocês. Enviarei um em meu nome para estar convosco até o fim de seus tempos. O que a gente faz com o nosso amigo espiritual? Eu vou dizer o que a gente faz. A gente vai sair de casa para fazer arte, porque a gente sai de casa para fazer arte. E aí a gente fala assim, vem aqui amiguinho, dá uma cacetada na cabeça dele, tranca a porta e deixa ele dentro de casa. Só pode ser isso. Porque saímos para a rua como se nós estivéssemos sozinhos. Fazemos na rua como se nós estivéssemos sozinhos. Agimos em casa como se nós estivéssemos sozinhos. Eu costumo brincar aqui, eu, a Lírio, o Toninho, o Antônio, o Adilson, nós somos os últimos a saírem daqui porque nós fechamos a seara. E não é só fechar a seara, tem que olhar a janela, ver se os ar-condicionados estão desligados, tem que recolher os lixos dos banheiros, tem que verificar se está tudo em ordem. Por quê? Nós saímos hoje no domingo, na segunda-feira é uma outra equipe. É importante que essa equipe receba a casa bonitinha. E assim sucessivamente, são todos trabalhos voluntários. E aí eu brinco com a Lília assim, vamos soltar todos os que deixaram os amigos espirituais aqui para não espiar o que eles estão falando. Vai, amigo espiritual, pode procurar os seus companheiros de novo. É uma brincadeira, mas é uma grande realidade. Nós não podemos agir como se nós estivéssemos sozinhos, porque Jesus fez uma promessa e ele não é mentiroso. Por quê? Mentiroso não entra no reino dos céus. Portanto, é isso que Jesus fala. E ele volta ali, né? Então ele manda ali pela misericórdia e tudo mais. Tem uma parte muito legal aqui que não deu tempo de eu falar, que é a nossa missão, que é trazer Jesus em seu princípio, que é a missão dos espíritas. Por isso eu vou usar 5 minutinhos do nosso tempo, ok? Então Jesus volta e o Espiritismo faz uma releitura do Evangelho, apresentando explicações próprias para o seu entendimento e o meu e o entendimento de todo mundo, ante a luz maravilhosa da ciência e da razão. Então ele vem explicar os fenômenos e vem explicar por que nós não estamos sozinhos, mostrando os amigos espirituais e os não tão amigos assim em torno de nós. Então isso, gente, só tem 200 anos. Isso mostra o quanto que nós ainda precisamos evoluir, o quanto que nós ainda precisamos crescer no nosso entendimento, o quanto que ainda precisamos estudar e se aperfeiçoar, o quanto que nós ainda somos pequenos e nós não somos bons ainda, nós somos espíritos imperfeitos. Jesus foi chamado de bom e ele, sendo o governador, o mestre dessa terra,
quando a terra foi construída, ele já estava com o Pai, ele disse, por que me chamais de bom? Bom é o Pai que está nos céus. E nós amamos esse título de bom, mas bom mesmo que é bom, nós não somos. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, quando nós ficamos criticando e corrigindo o outro, estamos esquecendo que o outro também tem o mesmo direito de nos ver, de nos criticar na mesma coisa, né? E aí, confiar sempre. Então, os amigos espirituais ficam desse jeito, igual essa figura, igual essa imagem, que eu achei muito bonita essa imagem. Eles ficam desse jeito conosco ali, ó. Você está escrevendo uma carta, você está pensando em alguém, você está orando por alguém, ele está ali próximo de você te inspirando. Mas essa figura pode mudar se os seus pensamentos forem o contrário do que eu estou falando aqui. Nunca cesses de confiar, tomando da certeza de que aquilo que não consigas agora virá perseverando e amando, conseguirás depois. Tudo que a gente não consegue fazer agora, nós conseguiremos depois. O contrário também é verdadeiro. Então, nunca deixe de realizar uma coisa boa. Nunca perca a oportunidade de modificar uma coisa que te incomoda ou que você ainda não percebeu, mas que mais de 3 pessoas disse que está errado. Nunca perca a oportunidade de se transformar para chegar o mais rápido possível na presença física do Mestre Jesus. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, essa é a nossa casa maravilhosa que cuida de vocês. Pequena no espaço e gigantesca no coração. Aguarde agora com paciência que nós vamos nos prepararmos para o passe, ok?